números ao mesmo tempo. Então, eu vou te mostrar. O número 24 e o número 36 são pares. Então, ambos são divisíveis pelo primo 2. Então, esse número 2 eu vou destacar em vermelho, uma vez que esse número dividiu o 24 e dividiu o 36 simultaneamente. 24 divididos por 2 é 12 e 36 divididos por 2 dá 18. Observa que tanto o 12 quanto o 18 são pares. Então, eu também posso continuar dividindo por 2 e, nesse caso, tanto o 12 quanto o 18 estão sendo divididos por 2. Então, mais uma vez, eu destaco o fator primo 2 em vermelho. A resposta aqui no primeiro é 6 e no segundo é 9. E agora, pessoal, o que aconteceu, né? Eu tenho um número par, que, portanto, pode ser dividido por 2, e o 9, que é um número ímpar, não pode ser dividido por 2. Como um deles ainda pode ser dividido por 2, eu continuo dividindo, fatorando por 2. Só que agora, observa, eu escrevi o número 2 em preto. E por quê? Porque agora eu estou assumindo que esse 2, ele não dividiu os dois números ao mesmo tempo. Ele só dividiu 6. Então, 6 divididos por 2 dá 3. E como o 9 não é divisível por 2, eu vou repetir esse número. Bom, observa que agora ambos os números são divisíveis por 3. Então, eu volto a ter a possibilidade de destacar o número 3 em vermelho. 3 divididos por 3 dá 1. E 9 divididos por 3 dá 3. E o que está acontecendo agora? O 1 não precisa mais ser dividido por ninguém, mas o 3 ainda dá para dividir por 3. Somente esse 3 está sendo dividido. Então agora o fator primo está em preto. Para terminar, o que eu vou fazer agora? Para encontrar o MDC desses dois números, tudo que eu tenho que fazer vai ser multiplicar apenas os fatores primos que estão em vermelho. São eles o 2 e o 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. É o mesmo 12 que eu encontrei aqui. Então, essa técnica, ela fica cada vez mais eficaz quando esse número ou esses números são cada vez maiores, porque fica um pouco mais fácil de entender que a lista vai ficando cada vez mais morosa, difícil, né? Ela deixa de ser prática. E a técnica não, ela é mais eficaz. Então ela vai se tornando cada vez mais eficaz no momento em que os números vão ficando cada vez maiores também. Então, aqui eu tenho, né, uma técnica para encontrar o MDC de 24 e de 36. A gente vai fazer exercícios que vão pedir MDC, então eu vou pedir licença para vocês e não vou dar um segundo exemplo dessa técnica. Eu já vou daqui a pouco fazer exercícios e esses exercícios servirão como exemplos para o cálculo do MDC. Tá certo? Então eu só vou fazer aqui uma breve revisão. Eu escrevo os dois números, fatoro do menor primo para o maior primo, e todas as vezes que o fator primo dividir os dois números, eu destaco em vermelho. Toda vez que ele não dividir todos os números, apenas um deles, ele não fica destacado em vermelho. E aí o MDC vai ser o produto de todos os fatores primos que estiverem destacados em vermelho. Com isso eu encontro o MDC, tá, pessoal? Eu encontro o máximo divisor comum. Às vezes os exercícios, eles não me pedem para encontrar o máximo divisor comum. Às vezes os exercícios me pedem para encontrar o menor múltiplo comum. Então vamos supor que agora eu quisesse encontrar o menor múltiplo comum, por exemplo, do 24 e do 36.
Então eu poderia fazer agora uma nova pergunta. A minha pergunta seria o seguinte: qual o menor múltiplo comum de 24 e 36? Né? Então, vamos entender, né, por que essa pergunta faz sentido. Quando eu peço para quando a gente tem que listar os múltiplos de um número, a primeira percepção que a gente tem é que essa lista é formada por infinitos números. Né? Por exemplo, quais são os múltiplos do 2? São todos os pares. Né? São infinitos os pares. Quais são os múltiplos de 3? Bom, vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18. E eu vou listando isso quantas vezes eu quiser. Basta que eu pegue um número que seja divisível por 3. Isso é uma lista infinita de termos. Então, diferente da pergunta, não faz sentido eu pedir a você o maior múltiplo comum de uma lista que tem infinitos termos. Faz mais sentido eu te perguntar qual é o primeiro múltiplo comum numa lista de dois números. Numa análise de 2 números. Então, qual é o menor múltiplo de 24 e 36? Bom, se a gente trabalhar mesmo de uma maneira rigorosa, a gente sabe que o primeiro múltiplo de qualquer lista de números naturais é o 0. Né? O primeiro múltiplo de 24 é 0. 0 vezes 24 dá 0. Então, a gente vai excluir essa obviedade. Né? A gente vai trabalhar com o menor número, o menor múltiplo que não seja o óbvio, que não seja o 0. Então, qual seria o primeiro múltiplo de 24? Bom, o primeiro múltiplo de 24 é o próprio 24. Depois vem o 48, depois vem o 72, depois o 96, depois o 120, e aí sucessivamente. Já os múltiplos de 36 seriam o 36, o 72, o 90, não, perdão, o 108, o 144 e assim sucessivamente. Eu posso até aqui botar mais um termo, que seria o 144, né? Até para possibilitar uma análise mais profunda, né? Então aqui está indo de 24 em 24, aqui está indo de 36 em 36, e eu já observo que existem aqui um múltiplo comum, 2 múltiplos comuns. Mas nesse caso, o que me interessa é encontrar o menor. Faz mais sentido encontrar o menor. E nesse caso, então, o menor, o MMC de 24 e 36, nesse caso é o 72. Devidamente listado, nesse caso é o 72. A pergunta que eu faço é mais ou menos igual a essa. Será que existe alguma técnica que não seja esse trabalho de listar todos, ou listar os primeiros múltiplos de um número, encontrar o primeiro que seja comum, só para a partir daí estabelecer a resposta, né? Então, de novo, a gente vai trabalhar aqui com essa ideia de então, agora a gente quer o MMC do 24 e do 36. O MMC do 24 e do 36 pessoal, você vai observar que não muda absolutamente nada. A gente vai usar a mesma técnica. De certa forma, até para alguns vai ficar até mais fácil, porque eu não vou mais me preocupar
em destacar os fatores primos que dividiram os dois números. Agora, galera, vai valer todo mundo, os destacados e os não destacados. Então, observa, 24 e 36 divididos por 2 dá 12 e 18. Aqui eu botei vírgula, poderia ser o mesmo traço que eu botei no outro, tá, pessoal? Dividido por 2 vai dar 6 e 9. Dividido por 2 vai dar 3 e 9. Dividido por 3 vai dar 1 e 3. Dividido por 3 vai dar 1 e 1. E agora você vai observar que, de fato, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 24, 72. Então, multiplicando todos os fatores, o MMC do 24 e do 36 é o produto de 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 8, vezes 3 quadrado. 8 vezes 9, 72. Então, aqui você usa a mesma técnica. Faltou aqui eu botar o título, só para você depois ter o caderno aí minimamente completo. Mínimo, múltiplo, comum. Né? Também conhecido como MMC. Aqui eu botei um exemplo. E tá aí. Bom, aqui você tem as duas técnicas que eu queria passar para vocês, tanto do MDC quanto do MMC. Então eu proponho que você faça esse print aí. Enquanto você printa, eu volto para as perguntas. É hora do seu print time. Vamos lá. Eu vou fazer, tá, Flávia? A Flávia tá falando assim, Glaucio, eu poderia fazer MDC e MMC com números maiores? Ei, tá sabendo da novidade? Adquira agora as apostilas impressas e garanta sua aprovação no Enem 2024. Teoria de hoje. Múltiplos, divisores, MMC, MDC, quantidade de divisores. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nas questões. A questão número 1. A questão número 1, uma questão que ocorreu em 2022, diz que um atleta iniciou seu treinamento visando as competições de fim de ano. Seu treinamento consiste em 5 tipos diferentes de treino. O treino 1, 2, 3, 4 e 5. A sequência dos treinamentos deve seguir esta ordem. Então, essa ordem deve ser respeitada. O que significa a letra R? A letra R significa repouso. Após completar a sequência de treinamentos, o atleta começa novamente a sequência a partir do treino T1 e segue essa ordem descrita. Então, isso aqui é cíclico, tá? Esse treinamento, ele se repete de 13 em 13 dias. Após 24 semanas completas de treinamento, se dará o início das competições. A sequência de treinamentos que o atleta realizará
na 24ª semana, então vamos devagar, né? Primeiro vamos entender o seguinte, essas 24 semanas, elas têm quantos dias, né? Eu tenho que trabalhar com a quantidade de dias e não com a quantidade de semanas, porque o meu treinamento, ele está estipulado em uma quantidade limitada de dias, são 13 dias. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, bom, beleza, são 24 semanas de treinamento? Legal. Cada semana tem 7 dias, então nessa questão número 1, nessa questão número 1, questão 1. Questão essa foi Enem 2022. São 24 semanas de treino. Então, isso corresponde a 24 vezes 7. 7, 4, 28, 7, 2, 14, 2, 16. 168 dias de treinamento. Então, a primeira coisa é transformar, converter a quantidade de semanas para a quantidade de dias, porque o meu treino também está medido na quantidade de dias. Então, próxima etapa agora é a seguinte, olha, 168 dias corresponde a quantos treinos completos? Durante esses 168 dias, quantos treinos completos eu executei? E o que eu estou chamando de treino completo? Aquele treino no qual eu consegui perfazer todos os 13 dias de treinamento, desde o primeiro ao 13º. Para eu saber a quantidade de treinos completos, nada mais justo do que pegar os 168 e dividir por 13. Já que existem 13 dias. Então eu vou encontrar como resposta aqui 1 vezes 13, 13 para 16, faltam 3. E aqui eu vou encontrar como resposta 3,39, 2. 2 vezes 3, 26. 26 para 38, 12. Então observa que a resposta que eu encontrei foi 12. E o que significa isso, Glaucio? Significa o seguinte, que eu executei 12 treinos completos. E quando eu fui tentar executar o 13º treino, o que aconteceu? Eu parei no 12º dia. Só que toma cuidado agora. O 12º dia significa que eu executei, por mais óbvio que seja, eu executei 12 dias de treino, mas a semana só tem 7 dias. Então, esses 12 dias de treino corresponde ao último dia que eu treinei e, obviamente, ao penúltimo dia que eu treinei. Vou repetir isso. O número 12, ele é formado, né? O 12, ele configura mais de uma semana. Uma semana tem só 7 dias. Então, isso significa dizer que a penúltima semana ela foi toda completa com os 7 primeiros dias de treinamento. E ainda por cima, na semana seguinte ficaram faltando, eu consegui executar até o 5º dia de treinamento, até o 5º dia de treinamento. Então isso significa dizer que nessa última semana, vamos dar uma olhadinha aqui,
Nessa última semana, eu trabalhei, né, na 24ª, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. A próxima semana vai estar aqui, ó. R, T3, R, T4 e R. Vou repetir isso. Vou ler de novo para você. R, T3, R, T4, R e R. Então, vou voltar aqui com o meu dedinho. Quando eu encontrei o resto 12, significa que a 23ª semana ela foi toda utilizada. Né? Então, eu consegui completar todos os 12 dias de treinamento. Na primeira semana desses 12 dias eu utilizei 7. Sobraram 5 dias. Então, os 5 dias, né, seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso significa que na próxima semana eu vou ter que utilizar ainda, né, R, T3, R, T4 e R. Ok? 7 dias mais 5 dias. Então, com isso, eu tenho como resposta, logo, o que falta são os números, o número não, né? As datas R, T3, R, deixa eu pegar de novo que eu já esqueci. R, T3, R, T4, RR. Um, 2, 3, 4, 5. Qual é a letra que fala disso? Acho que eu botei um R a mais, meu diretor. Isso corresponde, então... eu botei um R a mais. R, T3, R, T4, RR, T5. Eu acho que agora foi. Deixa eu explicar de uma outra maneira para o aluno entender. Deixa eu botar de novo aqui. Então, é como se eu tivesse parado aqui, né? No 12, né? No 12º dia. Então, deixa eu explicar de uma maneira melhor. O meu resto, vem para cá, diretor, o meu resto é 12. Correto? Se o resto é 12, em termos de treinamento, eu teria parado aqui. Vê se minha explicação vai ficar melhor. Só que isso não corresponde à última semana. A última semana só existem 7 dias. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é esse recorte que eu tenho que pegar da última semana. Ó. A última semana começa daqui até aqui. R, T3, R, T4, R, R, T5. Beleza? Ficou melhor a explicação agora? O meu resto é 12. 12 está aqui. Mas a minha semana só tem 7 dias. Então, conta só os 7 últimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou aqui. R, T3, R, T4, R, R, T5. Beleza? Isso corresponde, então, agora sim. Acho que agora a explicação ficou um pouco mais com sentido. Letra B. Bom, questão 1 feita. Tópico dessa questão, pessoal. Tópico dessa questão. Divisores. Divisores. Tá? Por que eu dividi por 13? Porque o meu dia tem 13, meu treinamento tem 13 dias. O que significa o quociente? O número de ciclos de treinos completos. O que significa o outro 12? É que na tentativa de fazer o último ciclo, eu não consegui completar. Fiquei no 12º dia. Conto os últimos 7 dias desse total de 12 e chego à minha resposta. Vamos para a próxima questãozinha? Questãozinha, então, de número 2. Questão de número 2. Com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia de movimentos dos alunos de uma de suas turmas, um professor de educação física dividiu essa turma em 3 grupos. O grupo A, o grupo B e o grupo C. E estipulou a seguinte atividade. Os alunos do grupo A deveriam bater palmas a cada 2 segundos. Os alunos do grupo B deveriam bater palmas a cada 3 segundos.
E os alunos do grupo 4 deveriam bater, do grupo C, perdão, deveriam bater palmas a cada 4 segundos. O professor zera o cronômetro e os 3 grupos começam a bater palma quando ele registra 1 segundo. Os movimentos prosseguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. Um estagiário anotou no papel a sequência formada pelos instantes em que os 3 bateram palma simultaneamente. Então observa que o grupo A ele vai bater palma a cada 2 segundos. O grupo B vai bater palma a cada 3 segundos. E o grupo 4 baterá palmas a cada 4 segundos. Então o grupo A vai bater palma em 2 segundos, depois passados 4, depois passados 6, passados 8, passados 10 e assim sucessivamente. O grupo B vai bater palma a 3 segundos, depois passados 6 segundos, depois passado 9 segundos, depois passado 12. E o grupo C baterá palma em 4, 8, 12, 16. Então observa que existirão momentos, segundos onde as 3 turmas baterão palma simultaneamente. E isso acontece justamente quando esses segundos gerarem um múltiplo comum. Então, a primeira pergunta que eu devo me fazer é a seguinte: qual será o MMC de 2, 3 e 4? Porque esse momento vai ser o primeiro momento onde as 3 turmas batem palma simultaneamente. Então, a primeira coisa que eu faço nessa questão de número 2 é calcular o MMC, questão 2. Vamos calcular o MMC do 2, do 3 e do 4. Ora, eu nem precisaria fazer, mas eu vou apenas te mostrar a obviedade que talvez você já tenha percebido, né? Aqui, dividido por 2, dá 1, 3 e 2. Dividido por 2 de novo, 1, 3 e 1. Dividido por 3, 1, 1 e 1. Sem fazer essa conta, eu estou forçando muito a barra. Não precisava fazer essa conta, não. Você já conseguiria fazer mentalmente que o MMC de 2, 3 e 4 é o próprio 12, né? 2 vezes 2 vezes 3. 12. Então, o que está acontecendo, pessoal? Toma cuidado agora na minha afirmação. O problema, ele garante pra gente que o primeiro momento onde eles batem palma é no primeiro segundo, no segundo 1. E, obviamente, com um dado matemático que eu acabei de obter, quando é que eles baterão palma novamente? Depois de 12 segundos, ou seja, no segundo 13. E o próximo no segundo 25, 13 mais 12. No segundo 37, 25 mais 12. No segundo 49. No segundo, aqui já seria 61, né? Como ele afirma que ele apita de novo para encerrar a atividade no segundo 60, esse número eu deixo para lá. Eu tiro ele do meu raciocínio. Observa que uma coisa leva a outra, né? Observa que nesse momento eu acabei formando uma PA, aonde o primeiro termo é 13 e a razão dessa PA é igual a 12. Então eu poderia muito bem, se eu quisesse, escrever aqui, ou botar do jeito que o enunciado está querendo pôr, que o AN é igual a 1
mais N menos 1 vezes R. Para quem se lembra, isso é o termo geral da PA. E, portanto, esse AN, que eu acho que no enunciado, nas opções, eu acho que está escrito em letra maiúscula, é igual a 1 mais N menos 1 vezes 12. Então, a gente vai procurar aonde está essa resposta, pessoal. Vamos dar uma olhadinha onde está essa resposta. Essa resposta, ela aparece aqui, ó. Né? Ela aparece aqui. Só que ela faz uma restrição interessante, né? Que esse valor de N, ele tem um momento para começar e um momento para terminar. Lembra que N é a quantidade de termos. E, de fato, ele tem razão, volta para cá. Eu só tenho, no máximo, 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5. Porque o sexto termo já ultrapassa os 60 segundos. Então, ele termina dizendo que, além dessa resposta, é necessário a gente restringir o N a números que vão de 1 até 5. Isso vai corresponder... Acabei esquecendo qual é a letra. Deixa eu dar uma olhadinha na letra aqui. Isso corresponde à letra D. Tá certo? Questão do Enem de 2016. E o gabarito é a letra D. Enem 2016. E aqui a resposta é letra D. Pronto. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Vamos lá. Essa questão, ela conceitualmente, ela vai cobrar da gente um pouquinho mais de interpretação, pessoal. Questão de 2015. O gerente de um cinema, ele fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para a tarde, para a sessão à tarde, e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição desses ingressos. Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Então, vão ter escolas que só vão receber ingressos para a tarde e outras escolas que receberão ingressos só para amanhã. Depois, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. E para isso acontecer, eu tenho que encontrar um divisor que seja comum aos 400 ingressos e aos 320 ingressos. Se eu pegar se eu distribuir esses ingressos de maneira que sobre ou falte ingresso para alguma escola, eu indiretamente encontrei um número que não é divisível por 400, tampouco por 320. Então tem que ser um divisor comum a essas duas quantidades. E por último, não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Isso eu já tinha falado, né? Anteriormente, eu acabei antecipando aqui o item 2. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos, ora, veja bem, para que eu minimize a quantidade de ingressos, eu tenho que concentrar a quantidade de ingressos para essas poucas escolas. Traduzindo, para eu minimizar a quantidade de escolas, eu tenho que maximizar a quantidade de ingressos. Então, eu quero a maior quantidade de ingressos possíveis por escola e que seja um divisor, e essa quantidade de ingressos represente um divisor comum dos 400 ingressos da tarde e dos 320 ingressos da noite. O que eu estou querendo te dar aqui, te oferecer como spoiler, é que agora você precisa encontrar
o MDC de 400 e de 320. Agora eu vou fazer um MDC de um número maior, né? Então vamos lá. Questãozinha de número 3. Questão 3. Meu diretor, é o Enem de qual ano? 2015. Então aqui eu vou pegar 420, vou pegar 300 e eu vou fazer o MDC desses caras. Bom, 420 e 300 são números pares, então existe um primo comum que divide ele, que é o 2. Aqui dá 210, aqui dá 150. Continuo dividindo por 2, ambos são pares. A resposta aqui vai dar 105 e aqui vai dar 75. Agora, nenhum dos dois é par, mas 105 é divisível por 3 e 75 também. Opa, então eu tenho um número comum aqui de novo. Mais uma vez eu destaco em vermelho. Aqui vai dar 35 e aqui vai dar 25. Correto? 35 vezes 3 dá 105 e mesma coisa para o 25 vezes 3. Ambos, agora, nenhum deles é divisível por 3, né? Mas são ambos divisíveis por 5, que coincidência. Continuo destacando em vermelho. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 5. Só foi eu ter falado, esse cara é divisível por 5, mas esse cara não é. E esse cara é divisível por 7 e o outro não é. Então, os únicos elementos que eu consigo destacar, 2, 2, 3 e 5. Então, o MDC de 420 e de 300, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. 30 não, Glaucio, 300. Correto? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, parece que está tudo certo aí. Então, acho que deixa eu ver se eu esqueci alguém. 2 vezes 2, 4, 12, 60. Esqueci alguém? Acho que não. (420) por 2 dá 210 e 150. Por 2 dá 105 e 75. Por 3 dá 35 e 25. Depois dá 7, dá 5. Não, acho que foi direitinho. Deu tudo certo. Bom, feito isso, né? Feito isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual é o próximo passo? O próximo passo agora é... Só falou que tu inverteu o número ali. Qual que eu inverti? Aqui, ó, Ana Beatriz falou, os números estão invertidos, é 320 e 400. Ah, então é isso. Eu errei aqui, né? Então vamos fazer do zero? Peço desculpa aí, pessoal. Aqui é 320, né? E aqui é 400, é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo, para ver se... para contestar a minha cara de pau aqui. 400 e 320. Eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Só que eu vou ter que fazer a conta de novo. Desculpa, tá? A vergonha que eu acabei de passar, o seu velhinho está passando nesse momento. Então aqui é 320, 400, agora está certo. Então, dividido por 2, 160, 200. Continuo por 2, 80 e 100. Divido por 2, 40 e 50. Divido por 2,
20 e 25. Então, observa que até aqui todos os números eu consegui dividir por 2, os dois caras. 320 e 400 é par, 160 e 200 é par, 80 e 100 é par, 40 e 50 é par. Cheguei aqui. Aqui só o 20 é par. Então, só divido por 2 um deles. Aqui dá 10, aqui dá 25. Divido por 2 mais uma vez, aqui é 5 e aqui é 25. E agora eu divido por 5. Os dois vermelhos, porque são ambos divisíveis por 5. Meu diretor, vou dar uma apertada aqui, ver se vai. Rapidinho assim, mas deu, né? Observa que agora os vermelhos é que eu vou contar, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 16 vezes 5, 80. Glaucio faz de novo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. 2, 4, 8, 16. Vezes 5, 80. Glaucio, o que significa esses 80? Esses 80 corresponde à quantidade de ingressos que eu posso distribuir. Eu posso distribuir 80 ingressos. Bom, mas são quantas turmas que vão dividir, que vão receber esse ingresso? Ora, se eu tenho um total de 720 ingressos e o maior número que distribui igualmente os 720 ingressos, 320 de um tipo, 400 do outro, é 80, a divisão desse total por 80 vai me dar a resposta. Então, observa o que eu fiz, né? Eu sei que são 320 de um tipo e 400 do outro. Então, eu tenho um total de 720 ingressos. Como cada escola receberá 80 ingressos, 720 por 80 vai me dar a quantidade de escolas. São 9 escolas. Portanto, o gabarito da questão é justamente a letra C. 9 escolas. Beleza? Galera, peço desculpas, 3 minutos excedidos do meu tempo. A gente vai se despedindo dessa aula, mas não esqueça, né? Essas aulas, os exercícios que foram programados e não são feitos, eles vão ser, em algum momento, revistos nas nossas aulas de revisão. Então, segura, fica tranquilo, que a gente vai conseguir resolver todas as questões propostas, beleza? Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço, valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.